Gálatas, capítulo 5, versos do 16 ao 25, o tema do nosso estudo nesta manhã, obras da carne versus fruto do Espírito. Gálatas, capítulo 5, verso 16, que inclusive na minha Bíblia, versão revista e atualizada, que é a versão aqui da nossa igreja, ela também tem esse título, né? Paulo falando sobre isso, e a Sociedade Bíblica do Brasil colocou como as obras da carne e o fruto do Espírito. Então, Gálatas, capítulo 5, verso 16, que diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência, ou seja, os desejos da carne. Por quê, pastor Marcelo? Diz o verso 17, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque eles são iguaizinhos, é isso, gente? Às vezes você ouve alguém que não crê na Bíblia e diz assim: o diabo e Deus é a mesma coisa, no final do dia eles tomam um café. É a maior mentira, tá? É a maior mentira, porque você já ouviu alguém dizer isso? Já ouviu? Eu já vi esses filósofos falando: vocês ficam igual quando falam de político, no final do dia eles tomam um café. Não, a Bíblia diz que eles são opostos, né? Eles são opostos. Então a Bíblia diz: a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque eles são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Depois diz o 18: se sois guiados pelo Espírito, então não tem mais lei, não estáis sob a lei. Por quê? Diz o 19: ora, as obras da carne são conhecidas, e são, aí ele começa a citar algumas delas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias. Terminou aí? Não, porque ele diz: e coisas semelhantes a estas, ou seja, ele colocou algumas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni. O que vai acontecer quem vive fazendo isso aí, gente? Não herdarão o reino de Deus os que tais coisas o quê? Praticam. Quem ama isso aqui, quem vive isso aqui, ainda que esteja na igreja, não é salvo. Não é salvo. E aí diz o versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor, vamos ler juntos? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não tem nada contra, não há a contraindicação, não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Que essa palavra abençoe e fale cada coração. Vamos orar, vamos pedir a Deus revelação em nome de Jesus. Pai santo e bendito, mais uma vez louvamos e engrandecemos ao teu nome. Que nesta manhã o Senhor venha falar aos nossos corações, Pai. Nós vamos falar hoje sobre fidelidade, vamos falar hoje sobre compromisso, e por isso eu te peço, a começar de mim aqui do altar, permita-me falar sobre isso, mesmo nas minhas falhas, fraquezas, pecador como em alguns momentos eu sou, que o Senhor me permita me aproximar do teu trono agora, para ser porta-voz da tua palavra, aqueles que estão aqui nesta manhã, ou aqueles que me acompanham pela nossa conta do YouTube, Pai. Então fala-nos segundo o teu querer, fala-nos segundo a tua vontade nesse dia, em nome de Jesus, para a tua glória. E a igreja do Senhor, igreja bendita em Deus, diga amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Cristo Jesus, nós vamos falar nesta manhã
a respeito de fidelidade, a respeito de andar com Deus, a respeito de semear. Eu vou falar sobre semeadura da nossa postura, da nossa forma de ser, e vou falar também sobre fidelidade, inclusive a respeito de prosperidade, porque uma está atrelada à outra. Porque para nós termos uma vida bem-sucedida, ninguém consegue ter sucesso na vida se essa pessoa ela não for grata e fiel. Eu já digo logo, não é o fato de nós sermos pequeninos como igreja, ou você ser pequenino lá no seu trabalho, na função em que você faz. Se nós queremos crescer em algo na vida, alguém aqui quer, diga amém? Amém. Então boa coisa você almeja. Nós temos que ser gratos e fiéis. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Por isso que nós vivemos em sociedade. Porque nós precisamos uns dos outros. Por que eu sou pastor aqui, ou estou pastor? Porque você está aqui. Porque você é ovelha. Senão não haveria motivo de eu estar aqui. E por que você é chamado de ovelha? Porque aqui você tem um pastor. Então, nós precisamos uns dos outros. Então, precisamos ser gratos e precisamos ser fiéis. E quando nós falamos de cristianismo, acima de tudo, nós falamos de fidelidade. Hoje, talvez ser crente hoje seja até moda. Alguns que estão aí na minha faixa de idade, seja 10 anos para menos ou 10 anos para mais, ou seja, ali quem está na faixa dos 40, um pouquinho antes, ou quem está ali na faixa dos 60 e pouco para cima, vai saber que alguns anos atrás, quando você dizia que era crente, você era muito motivo, eu vivia muita chacota, eu vivi muito em criança isso. Ah, Marcelo, domingo vamos jogar bola. Aí vinha um outro, já debochava, não, ele não pode jogar bola domingo porque ele vai para a igreja, ele é crente. É Bíblia, né? É beato, é fanático, né? Então, quantas vezes eu ouvi isso? Hoje não. Hoje, se você coloca uma bíbliazinha, e hoje tem Bíblia para tudo que é jeito, Bíblia da mulher, Bíblia do gay, Bíblia de não sei o que, Bíblia disso, Bíblia daquilo outro, Bíblia do homem, Bíblia da mulher, Bíblia do alto, Bíblia do macho, Bíblia do baixo, Bíblia de que mais? Tem de tudo, linguagem de hoje, linguagem de ontem, tem Bíblia para tudo que é jeito, né? Hoje tem Bíblia de todas as formas, só falta ter a Bíblia de gíria do carioca, né? E aí, meu irmão? Né? Já começar ali, assim. Então, tem de todas as formas, não há desculpa, porque hoje, inclusive, ser da igreja, em alguns momentos, é até algo, né, que as pessoas veem como algo bom, já não há mais aquela, como era da minha época de jovem ou de criança, né, como acontece no dia de hoje. Mas aí fica aquela pergunta, gente. Mesmo hoje, com tantos ministérios, com tantas igrejas, Bíblias para todos os gostos, igrejas para todos os gostos, será que hoje, ao falo de uma forma geral, incluindo a nossa, claro, nunca tirando a nossa, incluindo a nossa denominação aqui, a nossa igreja, será que as nossas igrejas têm sido verdadeiramente fiel à palavra? Têm sido fiel a Deus? Como é que o Espírito Santo está vendo hoje a igreja? Porque nós vemos há 2000 anos atrás o apóstolo Paulo, ele falar a respeito de uma luta diária que todos nós aqui temos, talvez uns para mais, outros para menos, que é a luta da nossa carne. A carne, ela está presente ali 24 horas. Quando a Bíblia fala do diabo, o nosso principal inimigo
na questão espiritual, a Bíblia fala que ele está onde de nós, gente? Está onde, pastora Fátima? Ao derredor. E você já ouviu vários pastores pregando isso, né? Derredor, gente, é lá fora. Derredor é umas 3, 4, 5 voltas. Derredor é lá fora. É longe. O diabo está ao nosso derredor. E ele ao derredor faz esse estrago todo. Imagina se estivesse coladinho. Mas tem uma coisa, pastor Ricardo, que fica coladinho em nós 24 horas, que é o quê? É a nossa carne, que está aqui, gente. 24 horas essa desgrameira está aqui grudada em mim e está grudada em você. E é aí onde esse Satanás sanguinolento lá dos infernos, ele fica ao derredor e ele fica atacando, como a Bíblia chama de dardos, o quê? Você lembra? Inflamados. E ele vai procurar a tua mente, vai procurar um espaço na tua vida para te atingir, para que então você use a sua carne para se destruir. Por exemplo, hoje, qual é a principal, a enfermidade que nós mais tememos? É o câncer. E o câncer é o quê? É o próprio corpo se matando. É o próprio corpo se matando. Não é uma bactéria, não é um vírus, não, é o próprio corpo se matando. E eu diria que é dessa forma que o inimigo ele faz conosco. Ele não mudou a estratégia. Ele fez isso com Adão, com Eva, e ele faz isso ainda hoje. É a mesma estratégia. Ele usa a nossa carne contra nós mesmos. Às vezes eu ouvi não muito tempo, inclusive um pregador falou assim: porque o Senhor converteu a minha carne. E eu pergunto aqui, alguém acredita nisso? Não, pode ser sincero, nós não vamos brigar, não vou te botar para... Alguém aqui acredita que carne se converte? Não, carne não se converte. O que eu e você temos na nossa vida é o Espírito de Deus, o Espírito Santo. A Bíblia diz que aquele que se une ao Senhor torna-se o quê? Um Espírito com Ele. Então, por eu ter o Espírito de Deus na minha vida, por você ter o Espírito de Deus na sua vida, nós não andamos na nossa carne. Nós não andamos na nossa carne. Quem é convertido é o nosso Espírito, que então domina a nossa carne, como diz a Bíblia aqui, para que, olha, o verso 17, olha lá, Gisele, bota lá para mim, por favor, o verso 17, olha lá: a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais, porventura, o que seja do vosso querer. Ele está falando esse texto aqui para quem? Para crente ou para ímpio? Para cristão, para crente. Ele está falando para crente. Então, meu amado, mesmo que nós sejamos crentes, a nossa carne tem um querer. E é aí o problema. É que a minha carne e a tua carne, ela tem o querer. E ele falou, essa carne, ela milita. Milita é guerra. É guerra. Então, a carne milita diariamente contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque eles são opostos, para que porventura não seja do vosso querer. E quando nós falamos de luta carne e espírito, as pessoas já levam logo para a questão sexual, né? Já levam logo, porque a questão não pode ver um homem, não pode ver uma mulher. Não, meu amado, as nossas maiores lutas, por incrível que pareça, diárias, porque aqui você não vive adulterando diariamente, você não vive vendo pornografia, você não vive fazendo nada disso. A sua luta diária, maior na sua carne, é contra seus medos, é contra a sua ansiedade, é contra o seu fracasso. É a vontade de apertar o pescoço de alguém. Aqui alguém tem vontade de apertar? Eu de vários, né? De um não. Então essa vai bem, né? Então essa é a nossa maior luta, a nossa maior luta, né? Então é a gente evitar de colocar a nossa carne, meu amado. E a Bíblia diz então que isso é o oposto. É quando você está ali sozinho e você fala assim: não, eu vou fazer isso, eu vou
pegar fulano mesmo, eu vou falar umas verdades para ele e para ela, eu vou fazer isso. Aí daqui a pouco vem Deus, não, você não vai fazer nada. Vai orar, você vai orar. Não é assim, gente? Então isso é uma luta. É uma luta diária, mesmo que você tenha anos de igreja. Mesmo que você tenha anos de igreja. Então, Paulo disse que é uma luta que nós fazemos, passamos, e que devemos fazer para não entrar na nossa carne e fazer aquilo que é do nosso querer. Aí ele vai, Gisele, no 19, ele começa a falar sobre as obras, algumas delas, das obras da carne. A prostituição, a impureza. Você já tem ideia do que seja isso, né? Então aí ele está falando a questão sexual. A lascívia é isso. É o cara que, o homem ou a mulher que vive ali naquela, né, nada satisfaz e tal, e está sempre naquela loucura, tudo vê sexualidade, né? Então a lascívia, então a idolatria, a feitiçaria, pessoas que causam inimizades entre os outros. Olha, eu vou te falar uma coisa que você não está sabendo, isso é obra da carne. Porfias, que são semelhantes ao ciúme, que é aquela guerra por posse, né? Então a pessoa tem aquela posse, aquela porfia, aquele ciúme, iras, causa discórdia na família, no trabalho, dissensões, ou seja, divisões, com facções da mesma forma, inveja, né? Quer o que a pessoa tem, não trabalha, não luta, quer aquilo que a pessoa tem. Tem igreja aí fora que diz que você, ao sair da igreja, você tem que levar uma varinha e bater no carro dos outros, dizer que vai ser meu, né? Tem igreja fazendo isso, né? Então, invejas, que mais? Aí ele diz aqui, bebedice, né? Então, pastor, olha, eu não posso ver ali uma cerveja, eu não posso, e bebe, pastor, eu não bebo, mas como que é uma loucura, né? Então eu também tenho que tomar cuidado, né? Gileade apontando para mim, apontar o dedo também. Glutonaria, né? Glutonão, gente, mais um carrezinho, uma costelinha, né? Um bifinho, um saco de pipoca, é de Deus, um bolinho com café, uma sopinha de ervilha, um pratinho de macarrão, né? Eita, um pacotinho de biscoito traquina, gente, um leite com Nescau, como eu gosto, gente. Glutonaria e coisas semelhantes a esta, a respeito dos quais eu vos declaro agora. Olha o que Paulo disse: não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Ele está falando daqueles que de vez em quando, por um impulso da carne, não planejaram isso e caíram. Ele não está falando disso, né? Porque o Senhor conhece a nossa carne. Mas esse praticar aqui, do original, é aquele que ama isso. Meu irmão, você pode botar todo dia status cristão no teu WhatsApp, você pode botar story no teu Facebook, no Instagram, como eu faço, todo dia boto uma palavrinha lá, você pode fazer. Meu irmão, se você pratica essa coisa aqui, pode ter status, story, verso no Facebook, no que for, vai para o inferno. Então é o que eu estou falando, vai para o inferno, meu amado. Por quê? Porque o Senhor disse que aquele que ama isso aqui e pratica é oposto ao fruto do Espírito. E quando a Bíblia diz do fruto do Espírito, e eu tenho que sempre bater nessa tecla quando eu leio isso aqui, ele não está falando que são os frutos, que às vezes o pregador antigo falava os frutos, né? Como se fossem a manga, a maçã, a banana, a laranja. Não, meu amado, isso aqui é o fruto inteiro. Quem é de Jesus aqui, diga amém. Então esse é o teu fruto. Versículo agora, o 22. O fruto do... O fruto é a casca, é a carne do fruto, é o caroço, as vitaminas. Ela não está cortada. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas aqui não há lei. Então, quem tem o fruto desse Espírito aqui, o Espírito Santo, ele não anda
né, ele não anda nas obras da sua carne, no desejo da sua carne. E algo aqui que me chamou a atenção está no versículo 24, Gisele. Olha só, que me chamou a atenção isso aqui quando eu estava estudando a palavra ontem. Diz assim: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne. Agora aqui, deixa eu só abrir um parênteses aqui, mamãe. Porque às vezes o cristão, você está aí lutando sozinho. Às vezes é uma luta sozinha da sua mente, de coisas que você não queria pensar, e você pensa, e eu estou dizendo, repito, não apenas questão sexual. Eu estou dizendo, às vezes, questões do seu dia a dia, em que você olha para o seu marido e você diz assim, estou falando isso com respeito, gente, estou falando assim, olha, eu não queria mais esse homem. E aí você diz a mesma coisa como marido. Não é porque você está desejando outra mulher, outra coisa, aí você diz assim, poxa, eu não queria essa mulher. Ou o seu trabalho, você tem lá o trabalho que sustenta a sua família, você é dono desse negócio, e você diz assim, caramba, se eu pudesse, meu irmão, eu jogava tudo isso para o alto, sei lá, mal comparando, eu ia fazer igual essa menina aí que morreu lá no vulcão. Pô, eu vou andar lá na beirada daquele, porque para mim alguém chegar, querer andar na beirada de um vulcão, meu amado, né? Então eu vou andar lá na beirada lá do vulcão lá, e sei lá. Então eu estou falando de pensamentos, às vezes, que você diz assim, pô, eu não sei. E aí ao mesmo tempo você diz assim, não, pô, eu sou uma pessoa de Deus. Como é que eu pensei isso do meu marido? Como é que eu pensei isso da minha esposa? Como é que eu pensei isso dos meus pais, dos meus filhos? Como é que eu vou fazer isso com a minha casa? Como é que eu vou fazer isso com a minha empresa? Como é que eu vou, sabe? E ali você começa a se culpar e você sofre sozinho, porque há coisas que você não pode falar para ninguém, nem falar para o seu marido, nem para a sua esposa, nem para o psicólogo, psiquiatra, para ninguém. E ali você fica sofrendo com aquilo, né? E a Bíblia, então, ela diz que quem é de Cristo passa o sofrimento dele da cruz, gente, com a carne. E isso me chamou a atenção ontem. Por isso que eu e você, às vezes nessas situações que tentam prender a nossa carne, a gente sofre tanto. Aquela guerra, né? Eu não vou tomar a minha atitude, eu não vou fazer do meu jeito, eu estou aqui sofrendo. Aí é por isso que o dente estoura, o cabelo cai. Aí é por isso que, olha lá como é que está, né? Aí é por isso, pastor Ricardo, que a gente fica assim. Aí chega com o fígado arrebentado no médico, o médico fala, além de comer, que nem o outro falou para mim outro dia assim, senhor Marcelo, o senhor deve ser um pouquinho nervoso, né? Eu falei, um pouco, doutor? Ele falou, porque o seu fígado, senão você tem que cuidar do seu fígado, porque o fígado no nosso corpo é o lugar onde recebe as nossas emoções, e aí às vezes o fígado também se arrebenta com isso. Então por que a gente passa? Porque diariamente a gente tem que crucificar a nossa carne, e a cruz, ela é pesada. A cruz, ela é pesada. E às vezes a gente está ali sofrendo, e você diga isso, pastor, é o que às vezes eu sofro calado, pastor. Diferente às vezes do Senhor, eu sofro calado, eu sofro calada, pastor. Então você está realmente diariamente crucificando a sua carne. Não foi o que aconteceu com Jesus? Jesus estava ali apanhando, Pilatos estava ali indagando ele, e ainda perguntava assim, você verdadeiramente é rei? Você é rei? Diga-me se tu és rei. Aí Jesus diz assim, tu dizes. Aí você imagina, pastora Vera, o rei ali, dizendo assim, se tu soubesse com quem você está falando, se tu soubesse com quem você está falando, e ele ali sendo pisado, sendo humilhado, né, e dizendo, tu é rei? De onde que tu é rei? Olha o estado em que você está. E às vezes a vida faz isso comigo. Você é abençoado. A gente aprendeu isso lá na Cristo Vive, né?
somos abençoados. Diga para o seu irmão, você é um abençoado, uma abençoada. E aí às vezes a gente pensa assim, e cadê a bênção, irmã? E cadê a bênção? E ali aquilo começa a te consumir. Aquilo ali começa a te consumir. Então diariamente a gente crucifica a nossa carne com as suas paixões, com as suas concupiscências, com os seus desejos. E aí o que acontece é que grande parte das pessoas dentro da igreja, irmão Dilson, aí já não é daquela época quando o irmão se converteu, quando o irmão era jovem, né? É que hoje tudo é o quê? Quando você ouve agora na mídia, nos podcasts, nos debates, tudo é relativo, irmã. Depende da forma como se vê. Por exemplo, homem pode ser homem e mulher, pode ser só mulher, pode ser só homem, pode ser do jeito que você quiser, porque é relativo. É relativo. Daqui a pouco vão dizer que o sol não é amarelo, porque cada um pode ter o sol da cor que você quiser. Se ele for amarelo, ele vai ser amarelo. Se para você ele é verde, ele é verde. Tem gente que está dizendo que é cachorro. Alguém já viu aí que é cachorro? É cachorro, é boi, é cobra, é tudo. A pessoa diz que é cachorro. O meu carro, ele se acha uma Ferrari. Vocês estão rindo de quê, gente? O meu carro, ele se acha uma Ferrari, né? O meu carro se acha uma Ferrari, mesmo não sendo. Ele quer fazer barulho de Ferrari, ele quer correr como uma Ferrari, né? Mas ele é um Renault Kwid, amado. Então, às vezes a pessoa depende, né? Então eles vão relativizando. E dentro da igreja é a mesma coisa. Na época em que eu era menino, a gente fazia de tudo na igreja para que o mundo não entrasse na igreja. Hoje o mundo está sendo usado na igreja para atrair pessoas do mundo, né? Então estão fazendo isso. Hoje o mundo está dentro da igreja. E eles usam então essa passagem aqui de 1 de Coríntios. Coloca aí para a gente, 6,12, Gisele. Olha só, presta atenção nisso aqui, porque é o que você mais ouve hoje. Todas as coisas me são lícitas. Na graça de Deus, eu posso fazer todas as coisas? Posso. Aí que tá, meu amado. Poder, pode. Mas a consequência, meu amigo, é sua. Você pode chegar aqui e fazer como você está vendo hoje em várias... Eu não estou zombando. Está na internet. Você vai ver a sua Bíblia em 1 de Timóteo, capítulo 6, né? Você não vê isso? Você não vê, não tem aí? 1 de Timóteo, capítulo... Poder, pode. Graças a Deus que nem imitar direito eu sei. 1 de Coríntios 6,12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas o quê? Não vem, meu irmão. Alguém pergunta assim, eu posso beber na igreja? Não é para fazer corte do vídeo não, tá? Pode. Mas se você não consegue se segurar em um dedo de um vinho, não beba, meu amigo. Senão daqui a pouco você está falando Timóteo. Então não beba, deixa quieto aquela história, né? Deixa quieto. Então, algumas coisas que você pode fazer, pode, mas você vai ter que botar assim, será que Deus vai estar nesse lugar? Era o que eu e a pastora Renata fazíamos com os nossos filhos. Eles estavam com a carinha meio coisa assim, não é porque o meu amigo vai não sei aonde, é uma baladinha simples, vai no seu... Eu posso ir? Pode. Mas Jesus vai estar lá? Não. Então você que decide, né? Pode ou não pode? Não sei, é você. Cara, quando você joga a responsabilidade, a consequência para a pessoa, você pega, toma aqui, é você. Lembra que Jesus fez isso com a mulher adúltera? Ela foi pega em flagrante adultério. A lei diz que tais mulheres têm que ser apedrejadas. Tu o que dizes?
aquele que não tiver pecado, pegue a primeira pedra. Ele pegou e atire a primeira pedra. Ele saiu, ele jogou de volta a responsabilidade. Então, o que está acontecendo aqui? Posso beber, posso assistir novela, posso fazer isso, andar de roupa curta. Meu amado, você pode o que quiser, mas te convém? Não. Te convém? Não. Você, varão de Deus, vai andar com essa roupa apertada, curta, para quê? Para a gente olhar assim, chacamante, caramba, é o quê? Papai, Senhor, é pecado olhar uma vez, então fica assim, ó, já fica o tempo todo assim, ó, já fica, nem vê, o olho fica parado, a cabeça parada e o olho vai, para que você vai fazer isso? Você, varão, a mesma coisa, essa barriguinha saliente que é irresistível, para que você vai ficar com essa roupa apertada? Para que você vai querer mostrar? Não faça isso, né? Então, pode, mas não convém. Então, hoje, tudo é relativo, inclusive dentro da igreja. As músicas, as baladas, a cerveja sem álcool, né? Então tudo acaba sendo relativizado, né? O namoro, isso que eu falo, e o que eu falo para a Rebeca é o mesmo que eu falo para o Gileade, então para os meus filhos. Então o namoro é cristão, é diferente, tem vontade, é a mesma. Meu amado, eu estou com 52 anos, minha testosterona está em 500 e alguma coisa, o Gileade está em 2.500, meu amado. Então a Pâmela tem que botar um freio, e no outro eu boto o freio nele, meu amado. Então a gente você tem que observar, você tem que tomar cuidado, com carne não se brinca. Eu já falei, eu chegava no apartamento da pastora Renata, aí às vezes eu chegava tipo uns 20 minutos antes, a irmã Iraci tinha descido para comprar o pãozinho. Quando eu chegava lá, que eu tocava a campainha, Renata abria, gente, com 17, 18 anos, aquele cabelinho, pitelzinho, ela olhava para mim assim, oi, aí eu, ela falava assim, entra, eu falava assim, irmã Iraci está aí? Não, vamos ficar aqui um pouquinho. Tem que ser, meu amado, porque vai dar mole para como disse o filho da Viviane da última vez, né? Entrou, é laço, meu amigo. É laço, já era. Você vai dar mole? Não dá mole, meu amado. Não dá mole. Teu amigo de trabalho, teu coleguinha de trabalho, irmão disso, teu não, mas das varoas aí, você está lá sentada à mesa, vem ele por trás, oi amor, aí você, ui, que isso? Meu amado, você tem que fazer isso, é para o teu marido, né? Então você fala, meu amigo, você levanta e você fala, nunca mais faça isso. Entendeu? Porque se você der vazão, meu amado, minha amada, já veio ali, encostou aquela barbinha na tua orelha, fez assim, oi amor, ai, é o Espírito de Deus, o Espírito Santo, meu amado, já foi, laço, entendeu? Então, cuidado, né? Então, tudo é lícito, mas nem tudo te convém. Corta, carne, pastora Fátima, não se brinca. Não se brinca com carne. Não se brinca. Não brinque, meu amado. Não brinque com carne. Não brinque com conversinhas. Não brinque com essas coisas. Não dê vazão à sua carne, porque você vai cair. Vai cair. Essa semana morreu um dos maiores pregadores do século XX. Você viu? Nos Estados Unidos? Pastor Jimmy Swaggart. É um dos caras que mais evangelizou pela televisão. Bilhões de pessoas ouviram falar de Jesus por causa dele. Um dia, ele estava brigado com a esposa, ele pegou o carro, saiu do estúdio de televisão, parou e encontrou 2 prostitutas. Encontrou 2 prostitutas, botou dentro do carro, ele passou em alta velocidade, a patrulha nos Estados Unidos foi atrás. Quando chegou lá, ele era muito conhecido, estava com 2 prostitutas dentro do carro. Quase que acabou com o ministério dele. Quase que acabou com o ministério dele. Por quê, meu amado? Porque um dia, não estava bem, alguma coisa aconteceu,
brigou com a esposa, brigou com o marido, o diabo estava lá no derredor e falou, pum, é agora. É agora. Toma, pá. É isso que você quer? Então toma aí. Olha só o que quase que aconteceu com a... Claro, nunca mais foi o mesmo, mas olha o que aconteceu. Então são situações que às vezes a gente brinca com a nossa carne e a gente deixa de ser fiel por causa de uma situação. E antes de terminar, então eu vou trazer uma passagem que mostra como ser fiel, mesmo quando você tem tudo para não ser. Então você diga aqui para mim, pastor Marcelo, com o que eu estou passando, eu sou sincero, eu tenho vontade de nem vir mais à igreja. Pastor, eu já nem oro mais como eu orava. Pastor, o senhor acredita que eu já estou dando vazão a algumas coisas do mundo que eu não imaginava mais? Tipo isso que o senhor falou, conversinha com um colega de trabalho, sabe? Com a vizinha, algumas coisas, pastor, que eu já não vinha. Pastor, eu estou com saudade do samba, pastor. O senhor sabia disso? Pastor, essa semana eu senti vontade de beber. Eu até comentei outro dia aqui com o Josimar, eu nunca fui de beber, nunca, eu bebia raramente socialmente, eu já falei aqui, lá no Beco da Sardinha, lá no Rio, quando eu saía da Golden Cross, eu ia lá às sextas-feiras, happy hour, sentava lá, a maioria bebia, às vezes eu bebia um copo de cerveja, mas muito raro e tal. Isso. Aí, como ele sabe. Aí, e o irmão Dilson tomando conta. Não, porque quando ele se aposentou, eu era criança. Então, eu falei para ele, falei, Josimar, teve aí naquele período do calorão brabo que teve aí no Rio, aqui em Cabo Frio, eu estava andando, não sei se na hora do almoço, alguma coisa assim, eu estava andando, gente, eu senti o gosto da cerveja. Eu senti o gosto da cerveja gelada, e eu nunca fui de beber. E eu falei assim, caramba, me deu uma vontade de tomar uma cerveja. E eu falei, vá de retro, Satanás. Vá de retro, Satanás. E eu não sou de beber. Olha lá, não pode essas coisas não, irmão Dilson. Né? Não pode Ballantines, não pode nada dessas coisas. Então, às vezes, a gente acaba caindo, e a gente olha para a nossa carne e a gente diz, isso nunca vai acontecer comigo. Meu amado, eu repito, não brinque com a sua carne. Não tente dar solução à sua carne naquilo que é a sua necessidade agora. Quem a gente mais lembra na Bíblia a respeito disso? Que até eu preguei há um tempo atrás. Esaú chegou cheio de fome diante de Isaac. Ele estava fazendo lá aquele cozido. E aí Isaac falou, você gostou da comida? Ele falou, gostei. Ele falou, dá-me desse cozido. Aí ele falou, só se você me vender a primogenitura. Se você me vender a primogenitura, você vai comer do que você quiser. Aí Esaú veio e falou assim, bom, do que me adianta ter primogenitura se eu vou morrer de fome? Então está vendido, eu quero comer. Ou seja, numa necessidade, ele jogou fora a bênção, ele jogou fora a vida dele. Olha o que a carne faz com a gente, olha o que o Ballantines faz com a gente, irmão Dilson. Olha o que a cerveja faz com a gente, olha o que o samba faz com a gente, olha o que aquilo que está tentando te enlaçar, e você tem que tomar cuidado para não cair, você tem que se manter fiel, mesmo que você esteja passando necessidade. Mesmo que você esteja passando necessidade como homem, mesmo que você esteja passando necessidade como mulher, porque ser fiel, amados, quando eu sempre digo, ser fiel quando tudo vai bem, é maravilhoso. Ser fiel como marido e esposa, quando faz 2 vezes por dia, a semana toda igual coelho, então é muito bom. Mas e quando um fica doente? E agora, meu irmão? Você vai o quê? Vai procurar na rua? Vai procurar na rua? Ser amigo, quando um amigo paga o lanche para você, valeu, hein, Marcelo? Gostei, semana que vem tem repeteco. Né? Marcelo pagou meu lanche, e a Viviane. Então, quando faz isso, maravilha. Mas e se eles passarem um problema de saúde? Eu vou deixar de ser amigo deles, porque eles não vão me pagar um lanche? De maneira nenhuma. Então aí você tem que ser amigo, mesmo que naquele momento eles não possam pagar o meu lanche.
Mas eu tenho que ser amigo, porque ser fiel é também na dificuldade. E olha o que nós vemos na Bíblia, 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, olha aí o nome do meu filho aí, disse a Acabe, lá da cidade de Gileade: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Elias falou: não vai chover. E a pergunta é: choveu ou não choveu? Não choveu. Não choveu. Talvez hoje você diga isso para mim: pastor, assim está a minha vida. Parece que veio uma palavra sobre mim e parece que as coisas estão tudo dando errado. Parece que tudo está dando errado. E eu estou começando a colocar a minha solução nisso, porque quando as coisas elas vão dando errado, a gente começa a querer colocar a nossa solução, o nosso jeito, e é aí onde a gente se quebra. Sabe por quê? Porque Deus não vai gritar. Você pode estar certo. O que grita em mim e em você é a nossa voz, dizendo: faz isso. E se você acha que Deus vai disputar a tua voz dentro de você, Ele não vai disputar. Ele pode falar, às vezes, Maila, num sussurro, mas você está ouvindo o teu grito? Você está ouvindo o teu grito e você começa a dar a tua própria solução. Não, a minha solução é essa. E Deus está falando assim: não é. E você, mas eu vou... Então, não é. E eu achei muito interessante que Deus falou isso comigo essa semana. Que quando não está chovendo, a gente fala: eu tenho que resolver, eu vou fazer desse jeito. E Deus está: não vai, não é. E aí, por quê? Porque está seco. Está seco. Cadê a água? Ser fiel quando o teu interior está gritando é muito difícil. Quando aqui dentro está gritando, quando eu já falo gritando naturalmente, as pessoas, a minha cachorra pensa que eu estou brigando o tempo todo, Ricardo. Às vezes eu estou aqui sentado, e o susto dentro de casa, às vezes está os três sentados à mesa, e eu estou vendo alguma coisa na televisão, eu falo assim: pô, legal, né? A cachorra vem para cima de mim. Eu faço: calma. Parece que eu estou em guerra o tempo todo, em conflito o tempo todo. E agora você imagina que eu não estou em guerra e em conflito, aí você imagina dentro de mim quando isso faz comigo mesmo, pastora Vera. Imagina. E Deus está falando lá com o Marcelo: não. E eu estou: e Deus: não. E aí, cadê que eu estou ouvindo Deus? Cadê que eu estou vendo Deus? Por quê? Porque está tudo seco. Aí diz o seguinte, Gisele: tem que ser assim igual a Gisele, que eu nem ouço a voz. Mas passados dias, Gisele, a torrente, o rio secou, porque não chovia sobre a terra. Não chovia, Gisele, não chovia por nada. E o desespero ali daquela galera, inclusive de Elias. Aí vem Deus e fala para Elias: Elias, tu está com fome? Tu está com sede? O Josimar está morrendo de rir lá. Tu está com fome, está com sede? Então, olha aí, Josimar, parece às vezes a minha vida e tua vida, cara. A solução de Deus: tu está com fome? Tô, então levanta agora. Aí tu fala: Deus vai me mandar lá para o pastor Ricardo, vai me pagar um almoço daquele. Aí Deus: não, vai lá para uma viúva do INSS que ainda foi roubada, ainda por cima. É isso que Deus fez, Viviane. Olha lá, o próximo versículo, 8. Então, Elias estava esperando Deus falar, pastora Vera. Estava numa ansiedade. Deus vai dar uma solução maravilhosa agora. Olha como é que Deus trabalha de uma forma que a gente nem imagina. Ele estava lá: fala, Deus. E você também está aí. Fala, Deus. Fala. Aí Deus: tá bom, agora eu vou falar. Veio a palavra de Deus. Verso 9. Dispõe-te. Ainda diz assim, tenha força, né? Tenha força, levanta, vai nessa tua força, fica feliz. Deus falando para ele: vai a Sarepta, que devia ser longe pra caramba, vai a Sidom, fica lá um tempo, agora, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Tu falou: Deus,
Você vira para Deus e fala assim: não é possível, Senhor. Eu sei que ainda falta 1.500 anos para o Senhor vir na cruz, mas eu já taquei pedra nela. Não é possível. Eu estou esperando aqui a solução. Agora o Senhor me manda a uma mulher viúva, que é ela que vai me dar comida. Aí diz aí o versículo 10. Então, preste atenção nisso aqui, amados. Eu falei no início dessa mensagem que ninguém avança e cresce se não for fiel e obediente, ser grato. Olha lá. Então, ele se levantou obediente e foi até Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou. Quando o profeta chamou a viúva, o que a viúva imaginou? O que você acha que passou na cabeça dela? Esse cara vai me dar comida. Ele vai ao menos cortar a lenha, irmã Deise. Ele vai ao menos me ajudar aqui. Olha como é que as coisas de Deus às vezes não batem dentro daquilo que a gente imagina. Ele sai de um lugar de fome, vai para uma mulher viúva dar comida. Quando ele fala com a viúva deve ter pensado: ele vai me ajudar a me dar comida ou vai cortar a lenha comigo? Nada, meu amado, ele vai pedir. Ele vai pedir. E aí ele viu a viúva, a chamou e disse: traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Deus já estava pedindo através do profeta. E às vezes a nossa vida é assim: estamos com fome, estamos com sede e estamos imaginando que Deus vai nos entregar alguma coisa e Ele ainda vai pedir. E Ele pede para a gente orar, Ele pede para a gente vir à igreja, Ele pede para a gente falar do amor dEle, Ele pede para a gente dizimar, Ele pede para um monte de coisa, mas não é para tomar de você, é para fazer você crescer. Ele quer ver até que ponto vai a tua fidelidade. E você veja aqui: peço-te, me dá uma vasilha de água para eu beber. Verso 11. Indo ela a buscar, ela foi obediente ou não foi? Foi ou não foi? Ela, quando ele falou: me dá um pouco de água, me dá numa vasilha, ela deixou ali o machado, ela pegou e foi. Cena do filme que você está vendo. E ele a chamou de novo. Quando ela foi para pegar a água, ele falou assim: moça. Ela virou e disse para ele disse para ela: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Ele pediu a água e agora ele pediu o pão. E diz o versículo 12: ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, eu nada tenho cozido em casa, eu não tenho nenhuma comida pronta. Agora, amados, o segredo onde eu chorei aqui, quando eu li esse versículo, eu já li tantas vezes essa passagem, mas ontem aqui, eu chorei em cima dessa palavra quando eu estava preparando essa mensagem. Porque eu não sei se eu vou conseguir passar para você o que eu senti ali na hora essa revelação aqui. Porque eles não tinham nada. Aquela mulher viúva com aquele filhinho pequeno não tinha nada. O profeta não tinha nada. Mas a Bíblia diz: há somente. Gente, com todo o temor e tremor, eu não sei a que ponto da tua vida tu chegou ou tu está agora. Você pode não ter água, você pode não ter comida, você pode não ter amigos, você pode não ter alguém que te entenda, mas você também tem o seu somente. Porque é nesse somente que Deus vai começar a multiplicar e trazer algo novo na sua vida. Esse somente que às vezes a gente diz assim, às vezes a gente fala isso, né? Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho aquilo outro. Aí de repente o Espírito move o seu coração e diz assim: mas eu tenho isso. Aí é nesse isso que Deus vai começar a fazer a transformação na minha vida e na sua vida. Porque você vê que ela falou: eu não tenho água, eu não tenho nada cozido, mas há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Vês aqui? Apanhei 2 cavacos, vou preparar esse resto de comida para mim, para o meu filho,
comê-lo-emos e morreremos. Ela estava esperando morrer com o somente que ela tinha. Talvez você diga a mesma coisa hoje para mim, pastor, eu estou esperando morrer com esse somente que eu tenho. Somente esse pouco de saúde, somente esse pouco de dinheiro, somente esse pouco de alegria, somente esse pouco de esperança, eu tenho somente isso aqui, pastor. Mas a Bíblia diz, coloca, isso nas mãos do profeta, nas mãos do homem de Deus. Diz o versículo 13, coloca aí para a gente. Elias lhe disse, não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim. O que a carne fala para mim e para você? Sempre diz assim, não, primeiro eu, dízimo, de jeito nenhum. O Senhor mandou eu ficar com 90% do dinheiro que Ele dá para mim, é dele. Ele me deu o trabalho, Ele abriu a porta, Ele me colocou nessa empresa, o dinheiro é dele, o salário é dele, a bênção é dele. E Ele fala, você fica com 90% e devolve 10% para a igreja. Não, Senhor, é muita coisa. Dízimo é da lei, aí começa a se justificar, é disso, é daquilo, é tal. Porque a pessoa diz, não, primeiro eu. Você acha que eu vou dar 10% para a obra de Deus? Que dou 10% nada, é muita coisa. Já dou 35% para o governo, que eu vou dar 10% para a obra de Deus, o quê? Deus está me pedindo muito. Olha lá o que a Bíblia diz. Elias virou para a mulher e falou assim, primeiro eu. Olha lá, primeiro faze dele para mim um bolo pequeno. E olha lá, não é o bolo grande, é o pequeno, amado, é o pequeno. E traze-mo aqui fora, depois fará para ti mesma e para o teu filho. A carne dela talvez dissesse assim, faça isso e você vai morrer de fome. A palavra de Deus através do profeta, versículo 14, olha lá. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a tua terra, sobre a tua vida, assim diz o Senhor. Então fará chover sobre a sua terra. Diz o verso 15, foi ela e fez segundo a palavra de Elias, assim comeram ela e a sua casa muitos dias. Tem o 16? Deixa eu ver, da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. A palavra de Deus por intermédio de Elias. Às vezes aos nossos olhos diz, é o fim, acabou. E antes de terminar a mensagem, 53 minutos, me dê mais 3 minutos, para agora eu te mostrar nas mãos do Senhor para a gente encerrar. Coloca aí Marcos 6,35, Gisele. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram, é deserto esse lugar. Olha aí a luta da nossa carne, gente. A luta da nossa carne, nós estamos falando, é deserto. Pastor, amanhã é dia de voltar àquele local de trabalho, pastor. Que deserto, pastor. Que deserto. Às vezes abro aquelas portas lá, não entra um cliente, pastor. Às vezes é uma luta com um chefe, só em olhar a cara dele quando eu chego, ou daquela colega de trabalho que eu tenho que trabalhar ao lado dela, tenho que trabalhar ao lado dele. É deserto, pastor. Quando eu chego em casa, que eu vejo lá o semblante da minha esposa, dos meus filhos, sabe, do meu marido, é deserto. E Jesus disse, vieram os discípulos e disseram, é deserto, já está avançada a hora. Às vezes a nossa carne diz isso, e ela quer ser infiel por causa disso. A hora, pastor, já passou da hora, já passou do tempo. 36, despede-os para que passando pelos campos, os discípulos falando para Jesus despedir o povo sem comida, olha lá, despede-os para que passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer, ou seja, não é problema nosso, é deles. É assim que fazem comigo e com você, é problema deles. Quando eu e você estamos com um pequeno probleminha financeiro, o teu gerente liga para você, meu amado, te oferecendo uma boa grana para você pagar, perder de vista a 1% ao mês de juros, ele faz isso? Agora, e o rico? Você sabia que o rico é um dos caras que mais pega dinheiro emprestado no banco? Porque ele tem condições de pagar, o juro dele é pequenininho.
porque ele tem bens, ele tem como honrar a sua dívida. Não se importam com a gente. Os discípulos não estavam se importando com aquele povo. Viraram para Jesus, falaram: não tem comida, despede eles, eles que se virem e que eles comprem comida. Olha a resposta de Jesus no verso 37. Ele lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar em 200 reais de pão para lhes dar de comer? Vamos comprar 200 denários de pão para dar a eles de comer? Com essa oferta, com esse dinheiro, o que a gente vai fazer? Aí diz o versículo 38. E ele lhes disse: quantos pães vocês têm aí? É agora. Se alguém te perguntar, naquilo que você quer, o quanto que você tem? Quanto que você ganha? Você está feliz com o que você ganha? Você está feliz com a casa que você tem? Você está feliz com o seu trabalho? O que você tem? Jesus está perguntando para mim e para você. O que você tem? Quantos pães você tem? Preste atenção no segredo que a gente vai terminar aqui. Vão lá ver. Eles souberam, eles foram ver o quanto de comida tinha, gente. Eram 5.000 homens, mais mulheres e crianças. Olha isso aqui. Era uma multidão de 5.000 homens, mais mulheres e crianças. Eles voltaram, parece piada, irmã Ana. Eles chegaram e falaram: eu tenho 5 pães e 2 peixes. Para 5.000 homens, mais mulheres e crianças famintas. O que Jesus humanamente teria que fazer? Dizer: gente, realmente, despede eles, manda embora, né, e a gente segura um grupo aqui e dá essa comida. Olha o que Jesus fez. Versículo 39. Então, gente, preste atenção antes da gente acabar. Olha só. Ainda que sejamos pequenos, prepare a sua vida para crescer. Prepare a sua vida para a bênção. Deus não vai manifestar numa vida que não se prepara para receber a bênção. Deus não se manifesta. Ele continuava nas mãos com 5 pães e 2 peixes, e ele mandou ordenar 5.000 homens e mulheres e crianças em grupos, sobre a grama. Versículo 40. E o fizeram, repartindo-os em grupos de quanto, gente? E quantos pães e peixes tinham? 5 pães e 2 peixes. Jesus manda separar em grupos de 100 em 100. E de 50 em 50. Verso 41. Tomando eles os 5 pães e os 2 peixes. Agora, gente, olha que maravilha. Ele pegou aquele trabalhinho dele pequeno, ele pegou aquela casinha pequena, ele pegou aquele carro que não vale nada, ele pegou aquela pessoa sem estudo, ele pegou aquela pessoa pequena, aquele um salário mínimo, e ele ergueu aos olhos e ele fez o quê? Abençoou, amados. Quer crescer na vida, quer ver a fidelidade de Deus? Não reclame do que você tem, abençoe o que você tem. Abençoe. Amanhã é o dia de você voltar ao trabalho, ainda que seja um trabalho simples, abençoa o teu trabalho, abençoa a tua casa, abençoa teu local de trabalho, abençoa. Ele então colocou a mão, e quando ele partiu, ele deu aos discípulos para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Diz o verso 42, todos comeram e se fartaram. Diz o verso 43, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. 44, os que comeram dos pães eram 5.000 homens e mais mulheres e crianças. Sabe por quê, meu amado? Que deu certo? Porque Jesus foi fiel mesmo na dificuldade. E agora eu termino dizendo: quer prosperar, quer avançar, quer crescer, seja fiel. Seja fiel nos seus dízimos, seja fiel na presença na igreja, seja fiel na oração, seja fiel na palavra, seja fiel com quem você ama, seja fiel, seja grato, seja obediente. Coloque nas mãos de Deus, mesmo que seja pouco, porque o Senhor Ele multiplica. Que esse segundo semestre seja de muitas bênçãos na sua vida. Sejam multiplicados o teu trabalho, seja multiplicado o teu rendimento, seja multiplicada a tua saúde.
seja multiplicado os teus sonhos, que chegando o final de 2025, ainda que o início do ano tenha sido duro, difícil, mas que nós possamos dizer, foi o melhor ano das nossas vidas. Você recebe isso? Você concorda? Assim seja, assim disse o Senhor.